Então, vamos começar a nossa reforma íntima, pedindo que todos vocês possam desligar o microfone. E começamos a reforma íntima de hoje com uma oração do Evangelho, que diz assim: deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso e se não resisto a este pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Não me criaste culpado, pois és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e, conseguintemente, a de mudar o meu caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos Espíritos bons. Com esta oração, começamos o nosso encontro de hoje, pedindo a egrégore de João Pedro, a todos os nossos mentores que nos acompanhem nesse encontro, que seja de paz, de luz, de harmonia e de crescimento para todos nós. Eu não quero isso. Peço que todos desliguem os seus microfones. Vamos compartilhar aqui a tela. Que conseguem enxergar, pessoal? Todo mundo está vendo a telinha? Ok. Sim. Sim. Então, o assunto de hoje é a reforma íntima entre os dois mundos. Ao longo dos séculos, a cada encarnação, o nosso maior propósito ou sentido de vida é elaborarmos uma infinidade de remorsos, dívidas kármicas, conosco e com as demais pessoas que convivemos em nossas existências. O maior propósito do espírito é reduzir a densidade do seu perispírito e evoluir até chegar ao estado de energia pura ou energia cósmica,
E ele só vai conseguir reduzir a densidade do seu perispírito na medida em que ele trabalhar os remorsos que ele carrega de tantas existências já vividas. Então, nós vamos falar um pouquinho, dentro do Evangelho segundo Allan Kardec, a gente pode ler na página 120 o seguinte: quando os homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas da imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição, e se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, por não limitarem os seus desejos. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Então, Kardec, no seu Evangelho, já começa a falar dos remorsos que o espírito carrega e que tem uma visão muito maior depois do seu desencarne e quando se encontra no astral. Ele nos chama a atenção para a imprevidência, ou seja, muitas vezes sabemos que é errado, insistimos em agir de tal forma, acreditando que não vai dar em nada. Quantos, por orgulho e por ambição, esquecem de olhar amorosamente os demais e ajudar? Quantos se arruinam por falta de disciplina, de ordem, de perseveranças no bem, no mal proceder, por não limitarem os desejos? Quantos consumistas acabam envolvidos em dívidas enormes porque não conseguem limitar estes seus desejos, a sua ambição? E quantos se envolvem em relacionamentos, em casamentos, cujo fim às vezes é trágico, porque resultam num cálculo de interesse. A pessoa escolhe muitas vezes aquele parceiro ou parceira pensando nos benefícios de toda a ordem que esse parceiro ou parceira possa lhe trazer, ou por vaidade, quando usa aquele parceiro ou parceira como um adereço para mostrar aos demais, nessa encarnação, nessa vida, o quanto ele é importante, o quanto ele tem poder. E aí as relações tomam um rumo cujo desfecho não é nada bom. Por isso Kardec diz, nas quais o coração não tomou parte alguma. E quando os desfechos não são os melhores, quando o espírito desencarna, ele toma consciência, aí vem, ele passa a ser tomado pelo remorso. Kardec ainda diz na página 120, quantos pais são infelizes com seus filhos por não lhes combaterem desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença. Deixaram que nele se desenvolvesse o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e com a ingratidão deles. Por isso, gente, a maneira
como o espírito que vai reencarnar encontra, auxiliado pela espiritualidade maior, para reduzir os seus remorsos, começa pela escolha da família, do país, do estado, da cidade em que nascerá, dos amigos, da compleição física e da profissão que irá exercer. São fórmulas, são escolhas onde ele acredita que poderá vencer ou amenizar muito os seus remorsos. Então, para Kardec, ele diz: o espírito renasce no mesmo meio em que viveu, estabelecendo relações com as pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Por isso, quando somos convidados ou pedimos para reencarnar, instrutores e médicos do mundo maior modulam o nosso corpo de acordo com as provas que iremos enfrentar nesta terra. Imaginem alguém que vem para essa terra e vai desenvolver a profissão de pedreiro. Ele não pode ter uma compleição física muito frágil. Muitos, e agora lembrei, que desenvolvem a profissão de enfermagem e que vão trabalhar com doentes que precisam ser manipulados na cama, virados. Também não podem ter uma compleição física tão frágil, né? Outros que vêm para serem docentes não precisam dessa compleição física tão intensa, tão forte. Por isso, a espiritualidade passa a moldar o nosso perispírito de acordo com, muitas vezes, a profissão que nós vamos desenvolver. Diz ainda que alguns espíritos podem opinar pelos caracteres genéticos que vão apresentar, outros não. Segundo Kardec, quais são os espíritos que podem, junto à espiritualidade maior e aos médicos do astral, conversar sobre como vai ser a sua compleição física? Kardec nos traz que são os espíritos penitentes, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor. Esses escolhem as provas livremente, assim como a compleição física. Já os espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, aqueles que estão no mundo astral completamente tomados pelo remorso, a sua tela mental, as cenas muito tristes das encarnações que tiveram não conseguem ser dissipadas e muitas vezes estão se negando a melhorar, a trabalhar essa culpa. Então, e muitas vezes nem aceitam tanto a interferência do mundo maior. Ainda assim, Deus é justo e misericordioso. Se utiliza desses espíritos e os fazem reencarnar, só que eles não podem escolher as tribulações que vão enfrentar. Eu pediria que a pessoa que está fazendo barulho, por favor, desligue o seu áudio. E aí nós vamos ver a parte
da nossa mente, né? Deixa eu fechar aqui, gente. Só um pouquinho. A parte sobre a nossa mente. Segundo Jung. Quando, então, nós somos trabalhados para... Deixa eu ver só um pouquinho onde tem ainda telefones que estão... Ok. Quando nós somos, né, trabalhados e concebidos já pela espiritualidade maior, e depois, quando somos gestados e nascemos, o espírito, todos nós, viemos com um aparelho mental. Esse aparelho mental funciona como aquele veículo onde o espírito vai se manifestar. E nós, encarnados, denominamos como mente. Jung, então, traz a ideia de que a nossa mente é dividida em 3 regiões, que nós falávamos ainda na última reforma íntima. A primeira região é o ego, que é a nossa área consciente, onde nós trazemos a ideia de bem e mal, onde estão todas as nossas experiências dessa encarnação desde o nascimento, das quais nós temos consciência. Esse aparelho mental também é composto por um inconsciente pessoal, onde nós guardamos dentro das nossas caixinhas todas as experiências, emoções, sentimentos que nós reprimimos, né? Emoções de raiva, sentimentos de inveja. São todas aquelas experiências onde o espírito mostrou, mas, em geral, seus pais mostraram a ele que aquela conduta não o faria receber amor, aprovação dos demais. E o espírito foi reprimindo. Só um pouquinho, gente, eu vou desligar o microfone de alguns que ainda estão falando. Vamos ver aqui. É. Ok. E temos também o inconsciente coletivo, que é a área que nos interessa muito no dia de hoje. O inconsciente coletivo é a região desse aparelho mental onde se expressa o espírito, onde nós encontramos as nossas zonas de remorsos. Por quê? Porque é nesse inconsciente coletivo que se encontra a história de todas as nossas vidas passadas. E é nesta região, tanto do inconsciente pessoal como do inconsciente coletivo, que a reforma íntima busca trabalhar. Então, para ilustrar, na nossa persona, que se encontra no inconsciente pessoal, na área da nossa consciência, nós temos uma série de papéis sociais que desempenhamos e de agir, de proceder. Então, azul seria os papéis sociais. Pai, mãe, profissionalmente. Por favor, desliguem o microfone. No dourado seria a parte da sombra, que são todas aquelas experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida aqui encarnado e que não fomos tão bem aceitos e que nós reprimimos. E temos o cinza, que é o inconsciente coletivo, o inconsciente mais profundo, onde se encontram as nossas inclinações e predisposições perispirituais,
que aqui viemos elaborar. Então, a maior parte da nossa história espiritual se encontra no inconsciente coletivo ou profundo. E muitas vezes ele aparece nos nossos sonhos. Por isso, quando nós acordamos, nós às vezes lembramos parte do nosso sonho ou o achamos muito confuso, ou às vezes dizemos: nossa, eu andei por lugares desconhecidos, falei com pessoas desconhecidas, mas são desconhecidas para a área da nossa consciência, e não no nosso inconsciente coletivo, onde está a história da nossa vida, da nossa existência. Também temos a nossa história atual, que se encontram experiências no inconsciente pessoal. E na reforma íntima, quando buscamos conhecer o inconsciente pessoal e o coletivo, modificamos os sentimentos e as emoções desses. E estamos curando os nossos remorsos atuais e de vidas passadas. Então, quando chegamos, por exemplo, numa família que entendemos que não nos dão atenção ou o amor que nós estamos necessitando, principalmente numa família em que brigamos muito com os nossos pais, por exemplo, ou com o pai ou com uma mãe, muitas vezes nós não entendemos que aquele pai ou aquela mãe, no passado, é alguém que nós maltratamos muito, porque já fomos pai e mãe daqueles que na vida atual pode ser o nosso pai. E às vezes aquele pai nem entende por quê, porque ele desejou muito que aquele filho chegasse. Mas com aquele filho em especial, ele é mais exigente, ele cobra mais. Muitas vezes, se a criança brinca, e toda criança, às vezes, corre dentro de casa, geralmente os meninos pegam uma bola de futebol e gostam de jogar em casa. Imagine um menino que joga a bola de futebol, a bola acerta na televisão e quebra a TV. Então, esse pai fica transtornado e começa a dizer o seguinte para o menino: tu estraga tudo, tu não deixa ninguém ser feliz, tu faz tudo para que essa família não tenha nada, não tenha diversão. O pai começa a emitir frases muito além do que a situação objetiva, porque a criança não quis propositadamente quebrar a TV. Mas esse pai é muito duro com aquele filho, diz palavras muito duras. Esse menino acaba se sentindo o pior dos piores. Então, querendo o amor, querendo a aceitação desse pai, porque ele veio para essa vida em busca do perdão desse pai, que em outra vida ele talvez tanto machucou, ele reprime toda a raiva, todo o ressentimento e guarda nessa caixinha dentro do seu inconsciente pessoal. Mais adiante, muitas vezes ele não entende por que, por mais que ele estude, por mais que ele se empenhou em apresentar aquele trabalhinho em sala de aula, na hora H, quando a professora diz, por exemplo, Joãozinho, apresenta para os teus colegas a parte do trabalho de ciências que tu fizesse. Dá um branco na cabeça do Joãozinho e ele não consegue dizer uma palavra. O que aconteceu? Muitas vezes a experiência tão dolorida com aquele pai que foi tão duro com o Joãozinho e que o fez reprimir a raiva,
com que ele acreditasse que ele continua sendo um espírito ruim, mau, que não merece o amor e a aprovação, aparece na sala de aula. E na sala de aula, por mais que o menino tenha estudado, ele não consegue falar. Muitas vezes as pessoas apresentam um branco na hora de falar em público, na hora de apresentar um trabalhinho. E quantos alunos, às vezes, são massacrados pela família, pela nota que tiram, ou, às vezes, pela própria parte dos professores, que não entendem por que aquele menino não apresenta o trabalho, ou não entrega o trabalho, ou porque na hora da prova não consegue lembrar de nada, tira 0. E aí o mandam para pedagogos, médicos em geral, avaliações, e aí vão buscando o que está acontecendo que aquela criança, embora estudando, na hora H não consegue trazer o que aprendeu. E isso está muito arraigado no inconsciente. E é por isso que se diz que quando a gente consegue livrar, por exemplo, o Joãozinho desse trauma, a reforma íntima, no nosso caso, nós trabalhamos não só os remorsos atuais, no caso seria o remorso do Joãozinho com o pai, mas o remorso do Joãozinho pelo que fez com o pai em outra vida. E aí Kardec diz, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores, sabe porque sofre e sofre com justiça. Quantos às vezes sonham assim e dizem, eu tive um sonho terrível, eu sonhei que eu estava com a minha mãe caminhando num parque e depois, quando nós passamos no lago, próximo ao lago daquele parque, eu empurrei a minha mãe dentro daquele lago e eu vi a minha mãe se debatendo, e eu não tinha reação de pedir ajuda, de gritar ou de salvá-la. Foi horrível o sonho e eu acordei chorando. E, às vezes, aquela filha fala com a sua mãe, na sua família, o sonho que teve, que absurdo, que absurdo. Mas o sonho, às vezes, está trazendo um momento de uma vida passada do espírito que desencadeia tanto remorso que está guardado naquele inconsciente coletivo e, às vezes, está contribuindo para que aquela filha, quando chega na escola, está sentada, tumultue toda a aula, tem uma relação muito conflituada com seus docentes, que quando está na relação dentro da empresa, no seu setor de trabalho, está sempre implicando com uma colega, sempre tentando puxar o tapete, não contribuindo com a colega cada vez que ela pede uma ajuda no trabalho, difamando, criando maledicências em relação àquela colega, insinuando a chefia, talvez aquela colega que não está acrescentando muito no time deveria ser desligada. Então, essa pessoa ela está agindo instintivamente pelo seu inconsciente coletivo, do qual ela não tem noção, mas que o sonho tentava alertá-la. Às vezes, essa pessoa, no final, é quem é desligada da empresa, é quem está sempre no sóio da escola, não é? Por isso, a importância de nós conhecermos esse inconsciente. E aí, para nós espiritualistas, né, para muitos que hoje estão na palestra, estão fazendo curso de médium da Casa de João Pedro, outros são trabalhadores,
Aonde, então, nós, com a nossa técnica da apometria, na casa de João Pedro, trabalhamos aonde a corrente mediúnica, quando desdobrada, e o paciente que nós estamos atendendo está desdobrado, trabalha. Aqui, no inconsciente coletivo. Na casa espiritualista, na nossa casa de João Pedro, nosso trabalha o inconsciente profundo, através da técnica da apometria do desdobramento. É aí que nós trabalhamos as zonas de remorso. Quantos grupos da casa, aqueles denominados que trabalham com problemas kármicos, com vidas passadas, grupos de harmonização, estão trabalhando nessa região do nosso inconsciente. E aí vem o doutor Ivan Hervé. Não morde. O livro que o nosso presidente Rogério compilou. Deixa ele, o Ortega. Trazendo o seguinte para a gente. Diz o doutor Hervé nesse livro, em 2019. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as energias do nosso corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, estendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio vingativo dos seres a quem ferimos, quando imanizados em nós em processo de obsessão. O que o doutor Ivan nos traz é que esses remorsos, né, muitas vezes geram no nosso corpo uma sobrecarga de adrenalina. Esta sobrecarga de adrenalina, fruto da raiva, né, promovida pelos desentendimentos que temos nesta encarnação, com pessoas em que em outras vidas tivemos problemas e hoje são irmãos, amigos, familiares, que essa carga de adrenalina, mais a carga energética, ela é derramada no nosso corpo espiritual e perispiritual. E como um ácido provoca ou ativa doenças instaladas no nosso perispírito, que estão adormecidas, mas que podem eclodir. Outras vezes, por exemplo, trazendo problemas na área do trato digestivo, trazendo problemas na área do cardíaco, na área renal. Então, é o alerta que o doutor Ivan nos traz. E traz ainda que, muitas vezes, estas áreas de remorso são aquelas que nos ligam a irmãos pouco esclarecidos, imbuídos de um sentimento de vinganças por nós, que, quando imanizados, colados ao nosso perispírito, nos provocam processos de obsessão. Outro alerta que o doutor Ivan nos traz. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas da nossa insânia, detemos conosco resíduos mentais de culpa, qual depósito de lodo no fundo da calma piscina, e que um dia virão à tona em nossa existência, para a necessária expulsão, à medida
que se nos acentua o devotamento à higiene moral. Então, Dr. Ivan faz menção a esse inconsciente profundo, a esse inconsciente coletivo, quando ele traz o remorso colocado no depósito de lodo no fundo de uma calma piscina. E aí a menção poética a esta área do inconsciente trazido pelo Dr. Ivan. Dr. Ivan, no seu livro Apometria, e quando ele fala no outro livro, né, que é Fundamentos e Ensinamentos da Casa de João Pedro, promovido pelo seu fundador em 2019, mas o Dr. Lacerda, em 2012, no livro Espírito e Matéria. E temos também Divaldo, no seu livro sobre autodescobrimento, eles falam sobre a necessidade de trabalharmos hoje numa perspectiva de uma psicologia quântica. Esse termo é trazido pelo Dr. Ivan Hervé e pelo Dr. Lacerda, e Divaldo traz como psicologia espiritualista, para tratar essas zonas de remorso. E por que eles trazem isso? Porque é através da técnica, principalmente o Dr. Ivan e o Dr. Lacerda, da apometria, do desdobramento espiritual, é que se consegue acessar esse nosso inconsciente profundo. Eles argumentam o seguinte, que tanto a psicologia e a medicina, que entendem que entre a consciência espiritual e perispiritual e o corpo físico, existe uma tela búdica que envolve o perispírito e o corpo búdico que envolve a mente. Mas para a psicologia e para a medicina, ainda muito presa a fatores desta encarnação, elas conseguem atingir o perispírito no máximo, numa camada mais leve. Todos os nossos aparelhos de tomografia, de ressonância, atingem a nossa parte física. E mesmo a técnica da psicoterapia e da psicanálise, elas atingem o inconsciente pessoal e trabalham também a área do ego, a área da consciência. Mas que muito dos traumas, dos conflitos, tem suas raízes e muitas doenças se encontram na área do perispírito, na área do inconsciente coletivo ou profundo. E é por isso que a medicina deve avançar junto à física quântica e à ciência da espiritualidade, para entender que muitas vezes o início de muitas doenças físicas e muitas doenças psicológicas estão no perispírito ou no inconsciente profundo. E é aí que se encontra a verdadeira história do espírito e a causa das doenças e desarmonias. Então, vemos, às vezes, nessa encarnação, né, nós sofremos muito, não só porque somos, mas porque convivemos com determinados tipos de pessoas. Muitas delas, eu trouxe alguns exemplos, às vezes nós somos muito sovinos ou convivemos com pessoas muito sovinas, e isso é um motivo enorme de atrito. Ou isso é um motivo enorme de nós recebermos muitas críticas
pelas pessoas com as quais nós convivemos. Mas se nós investigarmos mais profundamente, às vezes o fato de uma pessoa ser muito sovina é porque em vidas passadas ela foi roubada, ela se sentiu muito roubada. Em função disso, ela nem sabe explicar, mas nessa vida ela tem uma dificuldade enorme de dividir. E quando ela vai para uma casa espírita, a primeira coisa que ela escuta e precisa aprender é sobre a caridade, a doação. E isso traz um conflito enorme para essa pessoa, porque ela não sabe explicar porque quando ela escutou na casa espírita, olha, se você tem em casa roupa que você não usa mais, traga para a gente poder montar o nosso brechó, oferecer a pessoas mais necessitadas. Essa pessoa chega em casa, abre seus guarda-roupas e ela começa a separar as roupas e começa assim, mas se eu precisar depois? E se amanhã depois não sei o quê? E ela coloca as roupas na sacola, mas isso traz um sofrimento emocional enorme e ela não consegue levar as roupas que ela separou para levar na casa espírita. E ela sofre muito com isso. Ou, às vezes, pedem a ela, até entre irmãos, né? Irmãos, um pega a roupa do outro, às vezes um pega o tênis do outro, briga um pouco, porque o outro que pediu emprestado não cuida muito, mas geralmente, às vezes, na família tem um irmão que não empresta nada e fica o tempo todo fiscalizando o que tem. E ele é alvo de muita discórdia entre os demais irmãos, o pai briga, a mãe briga, chamam ele de egoísta, e ele vai criando uma outra imagem de uma pessoa má, mas ele não sabe explicar por que ele não consegue dividir. E, às vezes, o conflito que está gerando na vida atual tantos problemas a essa pessoa está na vida passada. Imaginem se ele foi um fazendeiro que, de repente, a fazenda dele foi invadida e roubaram todos os animais, roubaram o que tinham dentro da propriedade e o mataram. Então, ele traz esse impulso de não dividir e sofre muito. Então, se ele consegue, nesta vida atual, gradativamente reaprender a dividir, a sentir-se tranquilo em doar, em emprestar, ele não só está trabalhando o remorso nessa vida, mas na vida passada. Talvez lá na vida passada o seu espírito pare de perseguir aqueles que invadiram a sua fazenda e levaram tudo. Às vezes a pessoa também nessa vida é muito desconfiada, né? As pessoas falam, ela está sempre tentando ver o que existe nas entrelinhas. E às vezes na história passada foi uma pessoa que foi traída ou que traiu. E em função da traição que fez ou da traição que sofreu, desencarnou. Imaginem um marido traído que, num ato de loucura, se dá um tiro, mata a esposa e a si mesmo. Ou a pessoa que foi traída, né, começa a perseguir o outro, às vezes depois de desencarnado, e o outro que ficou, o viúvo que ficou aqui, e não sossega, faz acordos com espíritos menos evoluídos do astral, para que esta viúva ou viúvo que ficou desenvolva uma doença grave. Então, quando nós aqui trabalhamos a nossa desconfiança, nós estamos elaborando o remorso aqui e o remorso do passado. Porque, gente, aquela pessoa que é muito desconfiada de tudo e todos, no fundo, não confia em si mesma. Mas por que não confia em si mesma?
por causa do remorso que traz da vida passada. Outros são arrogantes, competitivos na vida atual, mas porque foram humilhados não só aqui, mas talvez no passado. Tá? Então, às vezes existem filhos que são tão arrogantes com aquela mãe, a mãe pede, o filho está sempre numa postura sarcástica, desde pequeno, em relação àquela mãe. Por que ele é tão arrogante? Porque talvez aquela mãe do passado foi uma escrava, que ele, enquanto senhor feudal, amarrou no tronco, porque estava incomodado com ela, e através de tantas chibatadas, levou aquela escrava, que hoje é sua mãe, à morte. Ele veio para resgatar isso, mas situações de vida atual não concorreram para que ele diminuísse a arrogância. Digamos que essa mãe, na vida atual, quando recebeu esse filho, teve problemas seríssimos no parto e teve que ficar internada. Digamos que a mãe pegou Covid, ficou internada, e a criança foi para UTI, neonatal, se recuperou e depois foi com o pai para casa. E a avó está cuidando dele em casa. E a mãe não o amamentou. Só o fato de acontecer isso e a mãe não ter lhe amamentado desenvolve naquele espírito a raiva, quer dizer, ela está em dívida comigo. Então, quando este jovem consegue melhorar a sua relação com a mãe aqui, deixar de ser tão arrogante, ele está trabalhando o remorso do passado de ter levado aquela escrava à morte de tantas chibatadas. Assim, a pessoa controladora, talvez ela foi muito cerceada, abandonada em outras vidas e não na vida atual. Ou a pessoa autodestrutiva, que foi negligenciada em outra vida ou se suicidou noutra vida. E nessa aqui está sempre trazendo auto-boicote a si mesmo. Né? Quantos pais, às vezes, levam o filho na pracinha e dizem para o filho assim, anda devagar nesse balanço, não faça isso. E aí a criança simplesmente não obedece e começa a se balançar com tal força, e daqui a pouco sai daquele balanço, se fere, a família tem que correr com a criança para um pronto-socorro. Mas a criança só estava brincando, ou o pai e a mãe dão patinete para a criança e dizem, vai devagar, coloca aí o capacete para não te machucar. E a criança desatenta, corre, anda numa velocidade muito grande, quebra uma perna. Então, parece assim, ai, que criança arteira, está sempre se machucando, sempre se quebrando. E, às vezes, é um espírito que ainda tem o remorso passado e que vem com essas condutas autodestrutivas. Aí eu já falei da pessoa compulsiva, né, que acumula coisas. Existem pessoas muito egocentradas, vítimas de humilhações, e pessoas que, às vezes, não conseguem estudar ou assimilar conteúdos por temor à sua inteligência. Às vezes, neurologistas, psicólogos e psicopedagogos aplicam naquela criança e jovem todos os testes possíveis do mundo e não encontram nada. Porque uma criança dotada de um alto QI, que é o coeficiente de inteligência, não consegue assimilar conteúdos, ou mesmo estudando, porque não tem um bom desempenho? Porque talvez seja um espírito que, em vidas passadas, foi um cientista inteligentíssimo e que, dentro de uma das suas experiências, provocou a morte de um grupo.
Então, esse espírito dotado de grande remorso, quando nesta vida precisa exercer a sua inteligência, morre de medo de trazer algum tipo de prejuízo. Eu já escutei adolescentes dizerem o seguinte: eu, às vezes, me auto-boicoto em casa ou na prova, porque eu tenho um irmão portador de síndrome de Down. E eu carrego uma culpa tão grande, porque eu, quando pequeno, eu não gostava dele. E um dia, na pracinha, eu o empurrei e ele se machucou muito. A partir daí, como meu irmão não tem um desempenho tão bom na escola, porque é Down leve, eu prefiro deixar até em branco algumas questões para não tirar uma nota boa, para que os meus pais e os meus avós não fiquem dizendo quanto eu sou inteligente. E eu vejo nos olhos do meu irmão o quanto ele fica triste. Quando alguém chega a este nível de entendimento, né, a gente vai depois trabalhando, que pode ser de uma outra maneira, mas é um espírito já trabalhando um pouco o seu remorso. E aí traz Kardec que para o invejoso e ciumento não há repouso. Eles estão perpetuamente febricitantes. O que os outros têm e eles não possuem lhe causa insônia, lhes dão vertigem, né? Os êxitos que eles promovem de mal nos seus rivais. Aí traz o sonho como teatro da mente. Então, quando nós estamos desdobrados ou dormindo, trabalhamos também em sonho coisas de nossa vida atual e passada. E a reforma íntima também é um grande processo, todos nós estamos em processo. Durante a nossa reforma íntima, muitos de nós estamos em busca de um sentido de vida, especialmente quando a vida tira o sentido que nós tínhamos. A maioria de nós, ao chegar em uma casa espiritualista, é justamente porque a vida nos tirou um sentido que nós tínhamos até então, seja ele emocional, profissional, familiar, e nós temos que buscar um outro sentido, né? Às vezes as pessoas passaram boa parte de suas vidas voltados para a família, e a família cresce, e os filhos vão fazer as suas vidas, saem de casa, e aquela pessoa cai numa tristeza muito grande, num desequilíbrio muito grande, porque não sabe o que fazer da sua vida, porque viveu até então para sua família. Outros viveram só para o trabalho, muitas vezes renegando a sua família, deixando em segundo plano. E depois da aposentadoria, ficam completamente perdidos e entram num estado de desarmonia emocional. Outros ainda se apegaram muito ao material e, por uma ironia ou uma lição de casa da vida, a vida tira todo o material dessa pessoa. Por exemplo, a pessoa até morava num lugar bom e aquele prédio pegou fogo, ou aquele prédio desabou. E em questões de minutos perdeu tudo. Essa pessoa fica tão transtornada que tem que buscar um outro sentido de vida. E é isso que nós buscamos. E quando nós trabalhamos os nossos remorsos, sentimentos de inveja, sentimentos de vingança, o egoísmo, tanto nessa vida, nós também estamos trabalhando isto em vidas passadas. E como o espiritualismo e a nossa técnica da apometria e a reforma íntima pode nos ajudar. Então, diante de perda, nós precisamos mudar a nossa trajetória. Quando tudo estava fluindo perfeitamente,
Às vezes a vida nos propõe um novo rumo, e isso não é ruim, isto é muito bom. Quantos pais às vezes dizem, mas a criança era super educada, super comportada, e aí da adolescência em diante, ou na adultez, quando entrou na universidade, virou da água para o vinho. Nós não reconhecemos. Às vezes a família não se dá conta que é na adolescência e no início da adultez que o espírito, né, tem um pouco mais de consciência da sua vida passada. E que os grandes traumas e conflitos que ele traz, ali passam a aparecer. E a família precisa ter um outro comportamento, um comportamento mais amoroso com esse jovem, com esse adulto jovem. Pessoas que eram nosso seguro, porto seguro, muitas vezes vão embora. Às vezes, quando o pai e mãe daquela família, ou o esposo ou a esposa falecem, né? E a família fica perdida. Mas é um momento que a vida exige que a gente trabalhe de uma forma muito mais profunda os nossos remorsos, aquilo que nós não trabalhamos em nós ainda. E geralmente é o momento em que nós estamos mais preparados para trabalhar esse remorso. Então, é importante que a gente, quando está em desarmonia com a gente ou com os outros, se pergunte: por que tal pessoa age comigo dessa forma, às vezes de uma forma rude? Por que eu insisto em recriminar tal pessoa ou determinado grupo? Porque a pessoa ou o grupo que eu reprimino, ali está uma característica que eu não vejo em mim e que eu preciso trabalhar. Porque eu insisto em desvalorizar ou denegrir o que os outros fazem? Será que o fato deles produzirem me incomoda porque eu não quero fazer nada, eu não quero fazer de uma maneira melhor as minhas atividades nessa vida, eu não quero desenvolver, eu não quero evoluir? Quantos, às vezes, são motivos de chacota na família, dentro de casa, porque estão sempre buscando um curso na internet para fazer, um pós-graduação, um curso técnico, ou um curso espiritualista, né? Não se deixem abater por isso, sigam em frente nos propósitos do crescimento, do desenvolvimento. Às vezes, vocês se perguntam, por que eu sou alvo de fofocas, de ingratidão? Porque talvez você está trazendo um modelo para que as pessoas do meio em que você vive não querem. Quando você se envolve com o espiritualismo e se empenha em melhorar os seus hábitos, as suas atitudes, isso incomoda, principalmente espíritos endurecidos. Vocês às vezes se perguntam por que eu sou alvo da ingratidão? Porque talvez aquelas pessoas que lhes são ingratas são pessoas que você prejudicou muito no passado. Então, perdoe, olhe para essas pessoas de forma amorosa. Nós somos espíritos diferentes, cada um com um estágio de evolução. Quando nós conseguimos perdoar a maledicência, a ingratidão, a indiferença dos outros, nós estamos trabalhando o nosso remorso, não só desta vida, mas de outras vidas. Às vezes a gente se pergunta, por que eu sempre perco aquilo que eu mais desejo? Porque aquilo não é bom para nós. Deus é justo, é misericordioso. Ele não nos entrega aquilo que vai ser o nosso mal. Às vezes também nos perguntamos,
Por que as minhas habilidades e competências incomodam tanto aos que me cercam? Porque eu escolhi reencarnar no meio de espíritos que são aqueles que eu maltratei ou que me perseguiam em outras vidas. E eu vim com a missão de perdoá-los e transformá-los com a minha amorosidade, com o meu cuidado. Então, ainda no mundo astral, após a morte, se rompe o nosso cordão de prata e, geralmente, quando nós tiramos ali, como se fosse uma capa, né? Tiramos o envoltório material do corpo, espíritos materialistas ficam muito amargos, revoltados, e nem sempre querem fazer a reforma íntima. E quando reencarnam, buscam isso. Outros lá não querem. Existem livros, como o da reforma, tem um livro chamado Reforma Íntima, tem um outro chamado Vale dos Suicidas, que trazem exemplo de pessoas espiritualistas que, quando morrem e chegam no outro lado, né, no mundo astral, ficam completamente revoltados, amargos, pelo local que se encontram e passam a exigir uma deferência por todos os trabalhos que prestaram enquanto encarnados num centro espírita. E até pelas obras sociais de caridades que fizeram enquanto encarnados. Mas, às vezes, não entende o espírito que está naquele lugar do astral, porque, embora ele se dedicou muito, mas muito, muito, às obras sociais, à casa espiritualista, era um verdadeiro tirano dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, por isso, do outro lado, ficam muito revoltados, muito amargurados. Na Terra, quando nós fazemos a nossa reforma íntima, nós também depuramos uma série de raivas, desilusões, mágoas, vinganças. Por isso é tão importante. Então, queridos, lembrem que nós somos energias, que tudo é energia, que nós estamos conectados, não só com os encarnados, como os desencarnados. Como nós nos propomos a melhorar, a sermos amorosos, e através da prece, das ações caridosas, nós procuramos melhorar os nossos remorsos, melhorar as nossas atitudes, nós estamos melhorando a qualidade da nossa energia. Agora, eu vou abrir aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. Eu falei, e agora gostaria que vocês falassem um pouco daquilo que foi mostrado. Sandra? Fala. Alô? Estou escutando. Sandra, veja assim, lá no início você falasse que já são definidos os nossos traços físicos, quando da comparação para a concepção, enfim. E, recentemente, estudos tentando modificar o DNA para, de repente, alguma pessoa, algum menino vir com características de um bom jogador de futebol, ou de alterar a íris, a cor dos olhos e coisas assim. Como é que fica esse conflito? A cor dos olhos não seria o melhor, mas, assim, se ele fizer essa alteração e a vida dele correr normal, é porque, nesse momento, a espiritualidade entendeu que ele é merecedor desta modificação. Se não, apesar da modificação, a espiritualidade
vai criar uma condição nessa vida que, apesar da alteração, esse atleta, por exemplo, não vai sair bem. Sim, Sandra, entendi. só complementando, bom dia a todos. Complementando o que o Renato perguntou, o que a gente, principalmente Kardec, trouxe isso, né? É que nada é deixado acontecer no mundo da matéria sem que a espiritualidade organize. Então, no momento em que alguém vai mexer com gente, só vai conseguir concluir isso se a espiritualidade permitir e dar a inteligência para alguém chegar a esse ponto, né? E isso já vai estar vamos dizer, condicionado a que determinados espíritos possam vir naquele que for dado fazer a alteração. Enquanto não houver esse nível de evolução, vamos ser dispensado pela espiritualidade no mundo nosso, no nosso mundo, no caso nesse planeta, as coisas não vão acontecer. Então, isso vai acontecer naturalmente quando a espiritualidade organizar e dar aos homens da ciência, né, esse conhecimento específico para chegar a esse ponto. Enquanto não tiver ainda esta capacidade, eles vão ter, vamos dizer, como a Sandra mesmo falou, lá no seu inconsciente coletivo, esta informação para trabalhar, para chegar. Olha, nós queremos chegar nisso, mas vai levar muito tempo, né? Vai levar muito tempo até que a espiritualidade possa dizer, olha, esse jovem que vai ser eles vão alterar para ser um bom jogador e nós vamos reencarnar Pelé nele, por exemplo, estou dizendo, né? Entendeu? Mas aí isso aí vai correr junto, não há uma dissociação e sempre é comandado, né, pela espiritualidade, ela que dá e há uma conciliação entre os dois lados, como a própria Sandra mostrou ali. Eu trago um exemplo para vocês. Há anos atrás, eu tive uma cliente, uma moça muito bonita, e ela namorou muito, se divertiu muito e tal, e um belo dia resolveu casar. Ela queria casar e queria ter filhos, porque as amigas foram casando e ela foi ficando sem grupo, porque as amigas foram casando, foram tendo filhos. Então, o programa que as amigas faziam era um pouco diferente daqueles que ela fazia. Aí ela encontra um jovem e tal, e ela dizia para mim, eu vou me casar com ele porque ele está bem de vida e tal, e ele quer filhos. Então, é o cara que eu quero, eu preciso ter filhos para retomar o meu grupo social. Casou, aparentemente não teria nada de orgânico nela nem nele, e ela tentava engravidar e não conseguia. Tentava engravidar e não conseguia. Aí ela resolveu partir para a inseminação artificial. A primeira vez que fez a inseminação, um mês depois, perdeu. Foi para a segunda inseminação artificial. E nisso a relação com o marido já estava um pouco complicada, porque ele era visto como um mero reprodutor. Perdeu de novo. Foi para a terceira inseminação artificial. E eu perguntava a ela, por que tu acha que as coisas não estão dando certo? Ah, se está tudo bem contigo, com o teu marido, se tu fala que o médico, a clínica é a melhor que nós temos aqui na cidade. E ela dizia, não, é porque talvez eu casei com um cara errado. O espermatozoide dele não é bom. Eu disse, mas na clínica não fizeram avaliação. Mas ela não queria saber. Terceira vez que fez, perdeu também. Aí ela chegou e disse, bom, agora achei uma clínica maravilhosa em São Paulo e nós vamos para lá. E só saio de lá se tudo der certo. E nessas todas, na primeira, porque na inseminação artificial eles retiram, né, óvulos e espermatozoides. Eu sei que naquela hora, quando ela foi a São Paulo, tinham só 2 ou 3 óvulos ainda. Então, era a última esperança. E ela, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Moral da história, ela conseguiu inseminar e a gestação começou a evoluir. Durante a gestação, ela teve problemas de alergia na pele, ela tinha problemas de alteração na pressão,
muito difícil, teve que fazer repouso, não sei o quê. Bom, nasceram os filhos. Um parto difícil, não sei o quê. Aparentemente, ela devia estar feliz, né? E outra, ela queria que as crianças fossem bem branquinhas, olhos azuis, porque o marido era moreno de cabelo castanho escuro, e loiros, porque ela era germânica. Tinham que ser lindos como a família dela. Então, nasce um filho, como ela queria, loirinho e tal, e uma menina morena, nananana. Aparentemente, parece que estava tudo bem. As crianças cresceram um pouco, e lá pelas tantas, a menina começou a dar problema e apresentou o diagnóstico de autismo. Esta mãe me dizia, se eu pudesse, eu dava essa criança. Olha a vergonha de ter um filho assim. Agora, tu vê, eu me encontro agora com as minhas amigas, com os filhos das minhas amigas, e a minha filha é o meu motivo de vergonha. Então, vejam, quando às vezes a gente insiste em fazer algo que a espiritualidade nos protegendo está dizendo, olha, quem sabe não tenha filhos nessa encarnação. Deixa para uma próxima, trata de te melhorar nessa, e tu insiste, a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio e diz, bom, então o tema de casa vai vir um pouquinho mais difícil. E foi o que aconteceu nesse caso. Eu concordo plenamente com tudo isso que tu está falando, Sandra. E eu estava pensando justamente nisso. Muitas vezes, por exemplo, numa inseminação, algo assim, é aliado o ter e o ser. Só que dentro da espiritualidade, nem sempre a gente pode ter e ser. E aqui, na nossa vida na Terra, a gente tem que estar sempre aprendendo. E o que não é fácil. Mais alguém gostaria de falar? Cléo. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Alice? Tudo bom. Mais uma vez agradeço, né, por essa oportunidade maravilhosa, e a gente o cérebro já está assim, né, com tantas palavras para serem deglutidas, né? Mas, enfim, é sempre bom esse encontro, e assim, só abrindo um parêntese, nesse aspecto específico, eu faço parte do Instituto Amigos de Lucas, que tem 2 projetos, o de adoção e de apadrinhamento afetivo. Eu tenho um afilhado, que inclusive é especial, e é um homem já, não vem ao caso. E assim, essa questão, né, de a pessoa às vezes insistir por engravidar. Gente, tem tanta criança precisando de afeto, tanta criança. Eu frequento esses abrigos, assim, que a gente vive a situação, a gente sabe o que é a dor que essa gurizada sente. Cada caso mais terrível que o outro. Então, às vezes, é o caso da pessoa pensar bem, né? Por que não adotar? Porque é aquela coisa do orgulho, né? Da gente querer ter um filho que saia do nosso ventre, mas até que ponto, né? Quer dizer, criança é criança, amor é amor, mãe é mãe, pai é pai, em qualquer circunstância, assumindo a situação, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? E sobre o que foi colocado, acho que temos muito que rever os nossos conceitos e trabalhar muito a nossa mente. Tem muito que trabalhar, mas enfim, vamos em frente. Obrigada pelo carinho de vocês, pelas palavras da Rosane também, curtas e eficientes, e a tua explanação, que é sempre muito boa, maravilhosa, e a gente aprende muito com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. É isso. Bom dia a todos. Sandra, só aproveitando as tuas palavras, acho que deu para entender realmente
às vezes a gente insiste com uma coisa que a espiritualidade está tentando nos defender, né? E a gente, por orgulho, enfim, por qualquer motivo, acaba insistindo. Mas só para fazer o contraponto, né? Às vezes também é difícil, porque a nossa missão é difícil, né? E a gente precisa insistir para poder passar, né? Quem sabe a gente lá na casa já viu tantas mães adotivas, né? Com a missão de criar filhos especiais e que a gente até nem entende como a pessoa abraçou um negócio daqueles, né? A gente tem vários exemplos lá de mães que não precisariam estar passando pelo que estão passando, mas espontaneamente abraçam aquilo ali e a gente sabe o quanto é difícil criar uma criança especial ou coisa do tipo. Então, existe a diferença, né, entre tu insistir num caminho em que talvez a espiritualidade estivesse te dizendo espera para a próxima encarnação, né? E o contraponto seria tu tem que fazer isso nessa encarnação, vai em frente, né? A gente saber a diferença disso, né, é só no comportamento mesmo, né? Às vezes a gente tu desse um exemplo assim meio extremo, né, que a pessoa insistiu demais, né? E claro, me parece que é lógico que ela foi além, né, e não estava preparada para isso, né? E porque ela poderia ter insistido, ela poderia ter feito tudo o que fez e quando acontecesse de ter um filho assim, ela amar mais ele ainda e, né, e resgatar essa coisa toda, né? E pelo jeito ela não estava preparada e fez ao contrário. Mas eu quero dizer assim que a gente tem muitos exemplos de pessoas que vieram para essa, né? Tanto para passar como uma criança mais difícil, quanto para exercer o papel de mãe, né? De familiar, enfim, de pessoa que cuida, que é uma coisa bem complicada também, né? Tem os dois lados e a gente saber discernir entre onde tu está insistindo demais e aonde é a tua missão, às vezes, talvez a gente até precise de ajuda para fazer essas coisas, né? Só para colocar o contraponto aí. Cléa? Acho que vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Não. Eu mudei aqui meu microfone. Então, eu queria compartilhar com todo o teu conteúdo que tu trouxe, né? Nós hoje aqui, nessa manhã, nós estamos todos conectados e com o objetivo de nos entendermos espiritualmente. Então, a gente faz essa associação, né, com a reforma íntima, que é tão individual e, ao mesmo tempo, coletiva, né? Porque os nossos resultados contribuem com o externo. Mas a gente sabe que tem outras pessoas que estão na nossa volta, tanto no trabalho, na família, né, e como vizinhos que nos tocam, e a gente pode trazer todo esse conteúdo, esse aprendizado para a espiritualidade em si, num sentido de oração, de buscar uma leitura, né, dinâmica que fale sobre o Evangelho, né, ou que olhe para os passos de Jesus Cristo, porque muitas vezes a gente vai ensinar e a gente tem que ter esse cuidado. No meu viver, eu acredito na reforma íntima somada com a espiritualidade, né? Essa é a minha crença. Mas tem pessoas que ainda não estão nesse, né, estágio. Mas a gente pode ajudar, oferecendo a leitura, né, ou de um livro de autoajuda, ou de um livro de espiritualidade. Porque a gente sabe quantas pessoas conseguiram refazer a sua vida simplesmente com atendimento psicológico, que tratou as suas vivências de hoje, né? E que ela, conseguindo trabalhar pelo menos as vivências de hoje, consegue atender um pouco do seu passado.
né? Então, é importante a gente também fazer essa compreensão de que, né, a espiritualidade, toda a nossa reforma íntima hoje, ela é completa, vendo a tua explanação. Eu me sinto assim, porque ela te traz uma compreensão tão grande, né? E abre tantos leques para a gente poder compreender, trazer perdão, trazer mais amor. Então, mas também a gente pode olhar para aquelas pessoas que naquele momento precisam ainda somente só abrir um livro de autoajuda ou uma oração, se conectar numa oração, para poderem, porque esse momento, né, Sandra, que tu traz, é um momento muito individual. Então, eu acho que cada um aqui ficou pescando as tuas palavras, caindo direto no colo. Aconteceu comigo. Exatamente o que a Sandra disse. E isso é o lindo da espiritualidade, né? Porque a gente sabe desse inconsciente coletivo. Como a gente participou de todas desses personagens, né? E personalidades, né? Uma hora mãe, uma hora pai, uma hora filho, uma hora patrão, uma hora empregado, né? Uma hora escravo. Então, eu trago essa contribuição de quanto a gente abre nosso leque e de quanto comprometido a gente está também de passar para aqueles que precisam de uma palavra, né? Ou talvez não no nosso âmbito, como aquele menino disse, né? Que não queria sair bem na prova, mas o bem na prova era um compromisso dele. Ele poderia, sim, usar todo o seu potencial e tirar 10 em todas as provas, mas, ao mesmo tempo, ser solidário, né? E, com perdão, ajudar esse irmão. Mas, como tu disse, nas questões dele passada, ele se sentia comprometido, porque também, talvez, ele comprometeu esse irmão por estar nesse momento. Ou esse irmão estava trazendo, né, para ele esse olhar de que não era só a nota 10 que ele precisava se preocupar, né? Então, a gente tem sempre fazendo esse olhar amplo, né, para as nossas vivências. Era isso que eu queria contribuir. Oi, Sandra, estão me ouvindo? Tranquilo? Bom dia, Cláudia. Bom dia. Sim. Sandra, na verdade, é uma reflexão e uma pergunta, tá? Sobre a tua fala, né? Então, assim, primeiro, queria agradecer, né? Porque realmente foi uma aula, né? E muito bacana. E aí eu fiz algumas anotações aqui, eu gosto muito de anotar as coisas, né? E, particularmente, eu gostei bastante do círculo que tu fez ali onde tem o ego, né, com a letra mesmo, né, sem ser digital ali a tua letra mesmo, e impressionante, eu fiquei pensando aqui, né, tu estava falando que na apometria trabalha a questão do inconsciente coletivo, a apometria que chega na zona mais profunda, né, e daí tu trouxe a ideia da psicologia quântica, da medicina quântica, né, que é essa mudança do mecânico para o quântico, desse padrão, né, esse outro jeito de ver o mundo, de estar no mundo, né, que está já existe, né, vem sendo construído, vem sendo trabalhado, né, e aí eu estava pensando algumas coisas dessa questão da zona de remorsos, né, e aí é mais uma reflexão no primeiro momento, né, esse inconsciente coletivo também tem a ver com a gente estar aqui, né, porque se o perispírito da gente, antes a gente caminha coletivamente, a gente está aqui, por exemplo, hoje a gente está num encontro, né, e aí eu ouvindo tu falar, eu penso algumas coisas, eu digo, nossa, isso eu preciso me trabalhar, né? Outros, de repente, pensam outras questões, mas coletivamente uma fala, de repente, num colega mexe comigo e ajuda a mexer na minha vida no aspecto positivo, né? E aí eu fiquei pensando assim, bom, coletivamente a gente vai reconstruindo ou não, né? Estando aqui na vida, na verdade, a verdadeira treinamento me parece aqui, a gente estando aqui, né? Vivendo assim o dia a dia, né? Isso é uma reflexão assim meio no alto. E a minha pergunta, a outra é assim, ó, o que seria a psicologia quântica que tu fala? Porque eu fiquei pensando, medicina quântica, física quântica, tá? Mas é o campo mais ligado realmente a essa conexão com o espiritual. Se não é apométrico, assim, não só da casa espírita, mas o que seria? O que é diferente da psicologia? Sei lá, eu não sei o nome, mais tradicional, seria ou da medicina mais tradicional, o que teria de diferente
que a gente vê, bom, isso aqui é mais quântico, aqui a gente já está trabalhando com essa ideia. O que seria, assim, característica, assim? Isso é uma... Eu vou te trazer. Às vezes uma pessoa está conversando com a gente, ou até está numa consulta e diz, eu venho de um lar muito desequilibrado, tenho sérios problemas com a minha mãe, a gente nunca se entendeu. E eu acho até que eu não sou feliz nessa vida e nos meus relacionamentos por causa dela, porque ela me criou para ela e sempre boicotou a minha independização. E aí vai falando. Na psicologia tradicional, tu vai passar meses e anos num processo terapêutico, analisando a relação daquela mãe, daquela filha, da repressão, e vai ficar ali, né? E vai morrer ali. Na visão... Sério? E isso eu agradeço muito ao doutor Ivan, à Casa de João Pedro, a todos os livros da espiritualidade, assim, porque a gente passa a ter uma outra visão. Quando nós temos uma visão da psicologia quântica espiritualista, quando alguém está falando e relatando todas as situações conflituosas com a mãe, eu penso assim, e muitos pensam assim, essa moça deve ter uma dívida kármica imensa com esta que ela chama de mãe. O que será que ela fez com essa mãe para que elas não se entendam, né? Porque a mãe, por mais que se esforce, talvez não seja tão acolhedora com essa filha. Ou a filha tem um olhar completamente negativista para tudo que a mãe faça. Então, assim, tem coisa kármica. E se ela age assim com a sua mãe, ela deve agir com as outras pessoas. Daí eu fico esperando, porque ela vai fazer assim comigo. Com certeza aquela pessoa vai criar essa cena comigo, só que em vez de eu ficar só na relação, a culpada é a tua mãe, a culpada é a tua mãe, eu vou criando situações para que ela me veja a bruxa. Se ela me vê a bruxa, ela já me viu na mãe dela. Vou ver como é que ela age. E eu vou trabalhar com ela como a mãe não está conseguindo trabalhar, mas numa dimensão quântica ou kármica. Porque esse é o grande salto na ciência. Não adianta eu passar o resto da vida dizendo que o culpado é o pai, é a mãe, é o vô, é a avó, é o periquito, é o papagaio. Se eu vivi aquela cena, é porque isso tem a ver com a minha história do passado, mas não do passado atual, de um passado maior. E se eu tenho conhecimento espiritualista, pelo menos eu formulo algumas hipóteses. Então, a forma que eu vou conversar com aquela pessoa é mais ampla, eu vou tocar mais profundamente no coração daquela pessoa. E as chances daquela pessoa se transformar são muito maiores, espaço de tempo muito menor. Sim. Esta é a grande diferença. Quando um médico faz uma avaliação de um paciente por exames laboratoriais e o físico não mostra nada, mas o doente diz que tem dor, ele tem dor naquele braço, ele tem dor naquela perna. Se o médico tem uma visão maior e espiritualista, ele vai entender que talvez a dor naquele braço e naquela perna não é do aqui da agora, ela é maior. E a conversa que ele vai estabelecer com aquele paciente vai ser uma conversa amorosa, esclarecedora, amparadora da angústia daquela pessoa. Daí a importância, então, que o doutor Ivan, o doutor Lacerda trazem de se enxergar uma medicina e uma psicologia quântica. Nós somos muito mais do que o momento que nós nascemos nessa encarnação até então. Nós somos uma enciclopédia de histórias. Não sei se te respondi, Cláudia. Deu outra aula. Sim. Mais alguém gostaria de falar?
Eu só queria acrescentar, assim, é fundamental, eu não sei se o pessoal me conhece, aí eu sou psicóloga também, e é fundamental que a gente possa estar sempre trabalhando com a pessoa, seja um amigo, seja um paciente, enfim, no eu daquela pessoa. O que ela contribuiu para o seu acerto e o que ela contribuiu para o seu erro. Inclusive, é muito comum os companheiros ou companheiras colocar a culpa só no outro. Então, algo deu errado porque tu fez assim. Não. Algo deu errado porque cada um contribuiu com alguma coisa. E eu penso que isso é fundamental, a gente está sempre trabalhando dentro disso. Qual é a minha parcela de culpa ou de acerto? Penso muito Exatamente. nisso. Gente, se ninguém tem mais nada a colocar, nós vamos encerrar o nosso encontro da reforma íntima de hoje e dizendo a vocês que no mês de agosto agora, no dia 7, onde vai ter o nosso próximo encontro da reforma íntima, esse encontro vai ser, então, com a Rosane, nossa colega que está aqui, é minha colega também psicóloga da Casa de João Pedro, e a responsável pelo início da reforma íntima na Casa de João Pedro, né? Então, nós vamos ter o prazer de estar com a Rosane, agora em agosto, e conversando um pouco com ela. Um excelente sábado e final de semana para vocês, né? Que toda a egrégora de João Pedro esteja com vocês, protegendo a todos vocês, e um beijo grande no coração. Bom dia, bom final de semana. Bom dia, pessoal. Obrigado, Sandra, muito bom. Um abraço a todos. Excelente, Sandra. Estava muito bom. Obrigada, Sandra. Rosane, a todos. Obrigada a abraço. todos. Tchau, um abraço. Parabéns, Sandra. Obrigada.